Então, iremos analisar o movimento de lançamento, as diversas formas de lançamento, ou seja, o lançamento oblíquo, o lançamento pode ser decomposto em duas outras componentes, ou seja, dois novos vetores. Estes vetores são representados agora na horizontal, uma componente com o módulo 5,74 e na vertical, uma componente com módulo 10 metros por segundo. Para diferentes ângulos, observamos diferentes componentes em cada eixo. Para um ângulo 0 grau, temos que todo o módulo dessa velocidade está na própria horizontal. Enquanto que para um ângulo de 45 graus, temos composições com módulos iguais, ou seja, o vetor velocidade se decompõe em x com a mesma intensidade que ele se decompõe em y. Neste caso, 8,15 metros por segundo. Se continuamos aumentando o ângulo do vetor velocidade, vamos gradativamente aumentando a sombra deste vetor no eixo y, ou seja, sua decomposição, até que todo o vetor está sobre o próprio eixo y, de forma que não tem nenhuma componente deste vetor vertical pode ser projetada no eixo x, na horizontal. Faremos aqui algumas simulações agora para analisar um movimento sem gravidade, ou seja, vamos colocar aqui de volta um ângulo de 45 graus e vamos realizar um lançamento, claro que simulado, um ambiente de vácuo sem gravidade. Observamos neste caso um movimento retilíneo, como era de se esperar. Bom, é claro que podemos adicionar um pouco mais de realidade, adicionando o ar, ou seja, temos agora um ambiente sem gravidade, porém com ar, não é mais um vácuo. Para este caso, teríamos este comportamento. Observamos até agora uma pequena redução nas componentes do vetor velocidade, e também em seu módulo, é claro, e gradativamente a força, nesse caso a força de arrasto que a maçã sofre do ar, gradativamente retirará a sua energia cinética e, portanto, diminuirá a sua velocidade até que essa velocidade venha a zero. Podemos agora atingir uma realidade ainda mais compatível com o nosso mundo natural, tendo a gravidade. Primeiramente, retiraremos o ar, ou seja, trabalharemos no ambiente com gravidade e no vácuo, sem ar. Podemos realizar um movimento de lançamento horizontal. Neste caso, teríamos que ajustar o ângulo de 45 para 0 graus, ou seja, um lançamento totalmente em X, na horizontal. Podemos também analisar um lançamento vertical, onde todo o meu vetor velocidade está apontando no sentido positivo aí do meu eixo, supondo um eixo para cima y e para a direita x. Neste caso, teremos um lançamento vertical
Deste lançamento vertical, vemos que o corpo deverá se deslocar, gradativamente perdendo a sua velocidade até atingir o topo da trajetória, onde sua velocidade será nula. Em seguida, gradativamente ganhará velocidade no eixo Y, retornando ao ponto inicial com a mesma velocidade de saída, neste caso, a velocidade de 11,53 metros por segundo. O movimento mais complexo é o movimento composto em X e em Y, ou seja, um lançamento oblíquo. Faremos aqui um lançamento com ângulo de 45 graus, somente para observar e fazer uma melhor comparação entre as componentes. Sabemos também que o ângulo de 45 graus nos fornece o alcance máximo para um lançamento oblíquo, quando este lançamento deverá partir do solo e atingir o mesmo solo, ou seja, manter o mesmo nível entre o ponto de saída e o ponto de chegada do lançamento. Neste caso, temos um lançamento que executará a seguinte trajetória. Observamos que o lançamento oblíquo sob gravidade executa uma trajetória parabólica, advém de uma equação polinomial de segunda ordem para a minha posição, portanto uma equação de segundo grau entre y e x. Iremos observar em mais detalhes o comportamento das componentes da velocidade, reduzindo o instante de análise, ou seja, analisando o movimento em câmera lenta. Observamos que neste movimento de subida, a velocidade horizontal permanece a mesma da saída, 8,15, enquanto a velocidade vertical sofreu um decréscimo, gradativamente sofrerá um decréscimo até atingir o topo da trajetória. No topo da trajetória, observamos apenas a componente Vx da velocidade. Neste momento, a velocidade será totalmente descrita por sua componente horizontal, 8,15, que em todo o movimento de subida não se alterou, uma vez que não há forças atuando neste eixo X. Continuando o movimento, observamos que gradativamente a velocidade em Y. Neste caso, analisaremos somente o efeito das forças envolvidas sobre a maçã. Neste caso, um fictício, esta maçã está com uma força-peso de 9,80 N, tanto na subida quanto no movimento de descida, a maçã se encontra em queda livre. Observamos que apenas a força da gravidade atuará e será a força da gravidade a responsável pelo movimento específico parabólico do meu corpo lançado. Para o próximo lançamento, analisaremos a força
de arrasto envolvida, neste caso, para um lançamento oblíquo sob efeito da gravidade e sob efeito do ar. O lançamento, neste caso, o movimento está submetido, a minha maçã está submetida à força peso, com o valor 9,8, e é uma força de arrasto muito inferior, neste caso de 0,17 newtons. Para finalizar, podemos observar o lançamento oblíquo, ou seja, um lançamento sob efeito do ar. Tanto a componente vertical como a componente horizontal sofreram um decréscimo em suas velocidades. Um decréscimo, é claro, devido ao atrito gerado com o ar, que denominamos força de arrasto. O movimento será aproximadamente parabólico.